entendendo de uma vez por todas o que é o Mastermind. A gente escuta, né, falar esse termo há muito tempo. Existem muitos cursos no mercado falando sobre isso e eu já fiz alguns desses cursos. No meu último vídeo eu falei sobre trabalhar demais, né? E aí fiquei pensando sobre esse assunto e como esse aqui é um lugar onde eu quero compartilhar práticas reais com vocês, eu pensei e decidi que eu vou trazer uma série aqui abordando várias lições presentes nas Leis do Triunfo. Eu já li esse livro 2 vezes, comecei a revisar ele de novo e eu falei, bom, acho importante compartilhar isso com o meu pessoal aqui, com o meu novo canal, porque a maioria desses conceitos aqui, né, que estão aqui dentro desse livro, não é um livro pequeno, eles são incorporados e eles são vendidos, e eles são aplicados de diferentes formas aqui, né? Enfim, no mercado. Então, eu quero trazer para vocês de uma forma muito clara e muito prática tudo que existe aqui dentro desse livro, né? Então, assim, nada do que eu vou trazer aqui para vocês é tirado da minha cabeça, é tirado de livros, de estudos comprovados, feitos por cientistas, por profissionais da área há mais de 20, 30 anos atrás. Então, assim, tudo que tem aqui dentro já foi testado, aplicado, comprovado por diferentes pessoas. Então, existem muitos cases de sucesso. E aí a galera pega tudo isso daqui, né, divide isso em blocos e vende, gente, e tudo bem, né? Então, assim, eu achei importante trazer isso aqui para vocês de uma forma muito clara e acessível para qualquer tipo de pessoa. E aí vamos iniciar hoje falando sobre o que é, afinal de contas, esse Mastermind. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Evi Coelho. Esse é o terceiro vídeo aqui desse canal. Eu espero que, se você ainda não assistiu os meus outros 2 vídeos, você assista para entender um pouquinho, né, quem eu sou. E então vamos logo para a prática, porque aqui não é um canal de enrolação, aqui é um canal de objetivos claros. E então vamos nessa. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela famosa frase: você pode fazer se acreditar que pode. Essa frase, ela está em diferentes lugares, né? Se a gente for pegar o conceito de mastermind, o que ele quer dizer? Eu até anotei aqui. Mastermind nada mais é do que a união de 2 ou mais pessoas em harmonia com o mesmo propósito. Então, mastermind, né, essa mente, essa união de mentes, ela é a união ali de 1 ou mais pessoas que concordam e acreditam em um propósito. E é importante, né, essas pessoas estarem em harmonia, porque a gente só consegue, né, atingir ali um propósito junto de mais pessoas quando existe uma relação harmoniosa entre todas as partes. Se você quer aplicar esse conceito na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é definir um propósito. Qual é o seu propósito? Para que você quer se unir a mais pessoas para defender? Qual é a ideia que você quer defender? Qual é o objetivo que você quer atingir, né? E aí, uma vez estando com essa meta, com esse objetivo claro e definido, você precisa trazer mais pessoas para interagir com você, acreditar ali na sua ideia e juntos vocês trabalharem para alcançar esse objetivo, esse propósito final. Só que aí mora um segredo, né? Um pulo do gato, vamos dizer assim. Você só consegue com que mais pessoas comprem a sua ideia se você conseguir desenvolver uma personalidade agradável. E isso pode parecer assim muito bobo e muito simples no início, só que, gente, não é fácil você desenvolver uma personalidade agradável.
Por quê? Primeira coisa, você precisa fazer uma autoanálise crítica e fiel. Se olhar realmente, eu sou uma pessoa agradável? Não é fácil você fazer essa autoanálise, né? E dentro desse estudo, que como eu falei, nada que eu estou falando aqui está saindo da minha cabecinha, eles fizeram, né, uma análise ali bem minuciosa entre homens e mulheres. Aí eles chegaram aqui, né, as fraquezas que mais se destacaram entre esses homens e mulheres, né, que aí são elas: intolerância, cobiça, ganância, ciúmes, desconfiança, vingança, egotismo, vaidade, tendência de colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. Então, essa análise foi feita. Essas aqui, esses pontos fracos que eu acabei de citar, são os pontos que mais se destacam entre todos eles. Ou seja, são pontos que precisam ser trabalhados para e aí só depois você conseguir fazer esse mastermind acontecer de verdade. Então pensa bem, pensa comigo, isso não é nada fácil. Por exemplo, na área de vendas, vamos supor que você aí é um vendedor ou uma vendedora e você quer vender, né? Porque quanto mais você vender, maior vai ser o seu retorno, né? Maior vai ser a sua comissão. E aí você pensa que as pessoas, elas, quando compram algo de você, elas estão comprando o produto, né? Ali aquele produto único, só o produto. E na verdade não é isso. Não é isso. Quando a pessoa ela compra alguma coisa, elas estão comprando junto com aquele produto a personalidade agradável daquele vendedor, né? Ele está comprando o valor que aquele vendedor tem de cultivar vários outros pontos para e aí sim fechar aquela venda, né? Então esse é um exemplo aqui bem simplório que eu estou dando para vocês, mas que isso se aplica a diferentes áreas na nossa vida. E aí a gente pode pensar também nessas autossugestões que a gente se dá, né? Aquilo que você fala para si mesmo aqui dentro da sua cabecinha e que você acredita naquilo, né? Então, de repente, que é muito difícil vender, que o fulano de tal bate a meta por conta disso, disso e disso, e você fica se perdendo nessas suas autossugestões ao invés de focar no seu objetivo principal. Próximo vídeo eu vou falar sobre como definir esse objetivo principal. Antes disso, você precisa ter muito claro aí na sua mente quais são essas falhas, né? Ou essas qualidades que de repente você tem, que você pode aprimorar. E aí o que você tem vamos botar assim, de defeitos, né? Mas são falhas. Que você precisa cuidar, né? Sanar, acabar com aquilo e dar um novo significado, para só então partir para o seu objetivo principal. Senão, você vai consumir um monte de curso, um monte de produto, vai acreditar e vai fazer um monte de técnica e não vai ter o resultado. Porque a gente não tem como atingir o degrauzinho seguinte sem, de fato, viver aquele primeiro degrau. E essa questão do Mastermind, apesar dela parecer um pouco assim, já tá muito, né, assim, massificada, é real, gente, é real, né? Aqui nesse livro, o que ele traz, né, como significado de sucesso? O que é ter sucesso? Porque sucesso, ele é diferente para mim. Eu tenho uma concepção de sucesso, você vai ter outra concepção, o seu marido deve ter outra concepção, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai. Então, assim, a nossa concepção de sucesso, ela é diferente. Então, o que a gente tem aqui como definido para a gente poder ter um ponto de partida? Sucesso é a realização do objetivo principal definido sem violar os direitos de outras pessoas, independentemente de qual seja o seu objetivo principal de vida. Você vai alcançá-lo com muito menos dificuldade
após aprender a cultivar uma personalidade agradável e a delicada arte de aliar-se aos outros em uma determinada iniciativa, sem atrito ou inveja. Um dos grandes problemas na vida, né, se não o maior, é aprender a arte da negociação harmoniosa com os outros. Isso é de fato assim uma coisa muito complicada e a gente quase não pensa sobre isso, né? A gente já quer logo traçar nosso objetivo e a nossa meta e a gente, né, cria ali um monte de coisas para alcançar aquele objetivo ou não. Ou às vezes a gente nem traça um objetivo principal. E eu tô falando isso porque agora, né, quis trazer esse assunto agora, achei importante trabalhar com vocês essas lições, que nós estamos no início do ano, né? Então, assim, lá no ano novo, que não tem muito tempo que aconteceu, a gente lá no dia 31 de dezembro estava traçando um monte de meta, um monte de objetivo, tinha gente pulando ondinha, tinha gente comendo lentilha, tinha gente comendo a uva, a semente, enfim. A gente faz um monte de desejo e tem gente que faz a lista, só que não define um objetivo principal. E para você atingir esse objetivo principal, depois que você consegue defini-lo, que não é fácil, você precisa pensar em como você vai atingi-lo. Então, gente, é importante a gente ter aqui definir uma coisa muito clara, e eu já vou falar com vocês quais serão todas as lições, que são lições mesmo, que nós iremos fazer. E eu tô falando nós, porque como eu disse, eu já li esse livro 2 vezes e eu vou retomar as lições. Porque a gente precisa, a nossa mente, né, ela trabalha através da repetição. Então, assim, eu vou começar de novo esse exercício, eu vou compartilhar ele aqui, vou trazer ele aqui para dividir com vocês, né? A gente não consegue desfrutar de sucesso notável na nossa vida sem poder. E aí existe muita questão, né, quando a gente fala em poder. Tem gente que linka a palavra poder a pessoas que trapaceiam na vida. O poder, às vezes, tá? Ele tá ali num lugar de como se fosse uma coisa ruim, como se fosse feio. Pessoas poderosas são tidas como pessoas que não são confiáveis, né? Vamos dizer assim. Tem muita gente que faz essa conexão de poder. Só que, vamos ser honestos, o livro traz isso aqui pra gente, né? Sem poder, a gente não consegue desfrutar de sucesso notável na nossa vida. E a gente jamais vai conseguir desfrutar de poder sem uma personalidade suficiente para influenciar outras pessoas a cooperarem com você em espírito de harmonia. Então, percebe como uma coisa, ela tem que estar conectada à outra, né? A gente não vai ter sucesso. E aí o sucesso, mais uma vez eu vou falar, ele é diferente, né? Para cada um de nós, cada pessoa tem uma concepção de sucesso. Mas, independente de qual seja a sua concepção de sucesso, independente do que seja sucesso para você hoje, você não vai conseguir desfrutar dele de forma notável sem poder. Você vai ter que ter poder ali em alguma coisa. E você só vai conseguir ter poder para desfrutar desse sucesso se você desenvolver uma personalidade agradável, capaz de fazer outras pessoas cooperarem com você de forma harmoniosa. Isso não sou eu que estou inventando, mais uma vez eu vou dizer. Isso é uma ciência, isso é um estudo, é uma lei que foi testada, aplicada com muita gente de sucesso, né? Então, assim, é como você dizer que 2 mais 2 não são 4, porque são 4. E aí, para a gente poder alcançar esse sucesso notável, desenvolver essa personalidade agradável e ter sucesso, né, na nossa vida, alcançando os nossos objetivos que serão definidos, existem algumas etapas e algumas lições. Eu vou dizer para vocês quais são essas lições que a gente precisa compreender e aplicar. E aí, gente, é matemática,
tá? Uma vez estando com essas coisas esclarecidas, compreendidas e aplicadas, não tem como dar errado. Mas você precisa fazer, você precisa aplicar. Então, assim, exige uma dedicação da sua pessoa, da sua parte, certo? Então, eu vou falar aqui com vocês agora as lições que nós iremos aplicar, desenvolver e compreender ao longo dessa série de vídeos que eu vou começar a trazer para vocês, tá? Vamos lá. Primeira lição é essa compreensão que esse vídeo está trazendo aqui. É você fazer essa autoanálise. O que é que dificulta você ser uma pessoa agradável? Você precisa listar aí, né? Se você acha realmente que você consegue, é capaz de fazer outras pessoas, envolver outras pessoas, né? Pensa um pouco na sua profissão, na área que você quer desenvolver. E faz essa autoanálise aí. Então, você precisa ter todos esses pontos que eu trouxe até agora bem esclarecidos e compreendidos. Se você não compreendeu, volta aqui e assiste de novo, vai parando, vai anotando, tá? E não esquece de deixar aqui nos comentários se tá fazendo sentido isso para vocês. Então, vamos lá agora. Então, nós iremos falar na nossa próxima lição sobre objetivo principal definido. Nessa lição, a gente vai aprender a economizar o esforço desperdiçado pela maioria das pessoas na tentativa de encontrar uma profissão. A gente vai conseguir aprender como acabar de uma vez por todas com essa falta de um objetivo e como se fixar de corpo e alma de maneira prática e objetiva em direção a esse objetivo. Então, uma vez que ele estiver definido, a gente vai ali aprender técnicas para fixar e atingir esse objetivo. Depois é a autoconfiança, porque a gente precisa da autoconfiança para poder alcançar esse nosso objetivo. Então, a autoconfiança ela vai ensinar a gente essa lição a dominar ali os 6 medos, os 6 principais medos da nossa vida que a gente encontra. Depois iremos desenvolver na lição 4 o hábito de economizar, porque isso é fundamental. A gente aprender a cuidar da nossa renda independentemente de quanto a gente ganhe. Se você recebe um salário mínimo, você vai aprender a poupar. Se você não consegue fazer uma reserva grande, você vai conseguir começar a aprender a poupar, porque como eu falei, são hábitos. E não importa se você vai começar pequenininho ou se você já vai começar grande. Que importa é que você vai começar a desenvolver bons hábitos que vai te levar para o quê? Para o sucesso. Bom, depois a gente vai aprender sobre iniciativa e liderança, porque isso também é uma chave fundamental. Além da iniciativa e liderança, a gente vai falar sobre imaginação, porque essa é uma ferramenta que, nossa, gente, o que existe de curso vendendo essa única ferramenta, a imaginação, com outros nomes, né? A gente tem aí a lei da atração. Vocês vão perceber no decorrer desse estudo aqui que tudo isso aqui é empregado aí nessas leis da atração, de cocriação. Então tá tudo aqui. Depois, o entusiasmo, né? A gente vai aprender que o entusiasmo, ele é a base do quê? Dessa personalidade agradável que a gente precisa desenvolver para trazer aí mais gente para alcançar o nosso objetivo. Além disso, o autocontrole, porque sem autocontrole, a gente faz o quê? A gente chuta o balde, a gente mete o pé pelas mãos, então a gente vai aprender também a dominar o autocontrole. Depois, o hábito de fazer mais do que é pago para fazer. E aqui, essa lição aqui, ela é uma das lições mais importantes, porque ela vai ensinar você a tirar uma vantagem ali da lei de retornos crescentes. Então percebam que tudo que a gente está trabalhando aqui são leis.
são questões que elas existem, elas vão continuar acontecendo e existindo na vida de todos nós, independente de você estar consciente disso ou não. O que a gente vai começar a fazer aqui é ter clareza e dominar tudo isso para a gente ter o controle para alcançar aquilo que a gente quer. Então, assim, esse hábito de fazer mais do que é pago para se fazer, não é que você vai estar sendo injustiçado. Não, você vai perceber que, na verdade, você está se favorecendo. Isso aqui é uma chave que vira, que dá muita clareza na nossa vida. Depois, a gente vai, de fato, aprender a trabalhar a nossa personalidade agradável. Mais adiante, a gente vai aprender o que é um pensamento preciso. Também é uma das pedras fundamentais de sucesso duradouro, porque tem muita gente que consegue ali alcançar um objetivo, alcançar um sucesso, mas não consegue sustentar isso ao longo da sua vida, né? Então, a gente vai aprender a sustentar isso também através do pensamento preciso. A concentração é uma das nossas lições. Ela vai ensinar a gente a focar a atenção em um assunto de cada vez. Porque vocês vão perceber que para atingir um objetivo principal, você vai ter que desenvolver várias áreas da sua vida, né? Então, você não vai conseguir atingir se você começa uma coisa, começa outra. Existe técnica. E aí, essa técnica vai ser aplicada aqui também, juntinhos, todos nós juntinhos. Cooperação para ensinar o valor do trabalho em equipe. Nessa lição aqui, especificamente, a gente vai aprender a aplicar esse Mastermind em outras lições. Agora, parece um pouco confuso, um pouco complexo, mas vocês vão ver que na prática, à medida que a gente for desenvolvendo e trabalhando cada uma dessas lições, vocês vão ver, gente, o que é clareza na vida de vocês, tá? Depois, lucrando com o fracasso, que vai ensinar a gente a fazer dos nossos degraus de fracassos e erros ali uma grande ferramenta e uma conexão do nosso passado com o nosso futuro. É muito importante a gente conseguir olhar para trás e, de fato, aprender, porque às vezes a gente fica ali, a gente erra, a gente vai e faz de novo a mesma coisa, comete de novo o mesmo erro e fica ano após ano, né, mudando ali, repetindo ciclos. Então, é importante a gente fazer essa técnica aqui de lucrar com o fracasso da forma correta, porque senão não adianta, você vai repetir ali inúmeras vezes. Tem gente que passa a vida inteira repetindo a mesma história, só vai mudando os contextos, né, e os personagens. Tolerância, que vai ensinar a evitar os efeitos desastrosos, né, ali relacionado a religiões, a preconceitos raciais, a diferentes questões sociais que não tem como a gente fugir delas. Afinal de contas, a gente vive em uma sociedade, né, diversa. Então, assim, dependendo da forma como você lida dentro desses assuntos delicados socialmente, você pode fracassar, você pode colocar o seu negócio, a sua imagem, por água abaixo. E por fim, a gente vai praticar a regra de ouro que ensinará a fazer uso dessa grande lei universal da conduta humana, de tal forma que você poderá facilmente conseguir a cooperação harmoniosa de qualquer indivíduo ou grupo, ou de grupos de indivíduos. Então, gente, a falta de entendimento da lei que se baseia a filosofia da regra de ouro é uma das principais causas de fracassos de milhões de pessoas que permanecem a vida inteira na miséria, na pobreza, na escassez. Essa lição aqui, ela não tem nada a ver com religião e ela também não se relaciona com nenhuma das outras lições que nós vamos ver, né, anteriormente. Bom, então é isso, eu tô muito animada para compartilhar com vocês todas essas lições.
começando hoje, né, por essa lição que eu passei aqui no início do vídeo. Então, faz aí a sua reflexãozinha, já separa o seu caderno e utiliza aqui os comentários para dizer se você identificou alguma coisa na sua personalidade que talvez não seja tão agradável assim, se você já tem um objetivo aí definido, se você já ouviu falar sobre isso, se você também já estudou essas lições, se você já fez o estudo dessas leis do triunfo, do Napoleão Hill, eu quero saber e eu espero que vocês tenham gostado. Então, já anota aí na sua agenda que no nosso próximo vídeo nós iremos falar sobre o objetivo principal definido. E eu vou te ensinar como acabar de uma vez por todas com a falta de objetivo. É isso, não esquece de me seguir, de curtir esse vídeo, ativa o sininho para sempre que eu trouxer uma lição para cá, você poder ser notificado. Deixa aqui no comentário o que você achou e compartilha com aquela pessoa que você acha, talvez que possa fazer parte aí do seu grupo para alcançar o objetivo, ou para aquela pessoa que precisa definir um objetivo para alcançar de uma vez por todas, nesse ano de 2026, o sucesso junto com a gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.